Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje tá na hora da gente conferir o 10º capítulo da franquia Sexta-feira 13, que se passa no futuro, e não só no futuro, se passa também no espaço. Agora, o porquê esse 10º capítulo se passa no espaço e outras qualquer dúvidas que vocês tiver, vocês vão descobrir isso e muito mais agora. Então, sim, bora! Igualmente com o filme anterior, Sexta-feira 13, a New Line Cinema não poderia usar o título de Sexta-feira 13, só o título da marca, no caso, o Jason Voorhees. E por esse motivo, o 10º capítulo da franquia Sexta-feira 13, esse que estou abordando aqui, levou o título de Jason X. Até porque também seria um título com um nome mais moderno, tudo mais. Um detalhe, o X, no caso Jason X, em números romanos, é 10. Então, é o que indica que esse filme é o 10º capítulo. Para dirigir esse 10º capítulo da franquia Sexta-feira 13, foi escolhido o diretor James Isaac. Ele não tinha um histórico bem de diretor e nunca havia dirigido algum filme, porém ele manjava muito nos efeitos visuais. Então, o filho do produtor Sam S. Cunningham, Noel Cunningham, sentou com o diretor James para poder pensar em algum tipo de cenário novo para colocar o Jason perseguindo suas vítimas e matando, mas que seja diferente. Então os dois chegaram em um acordo e decidiram gravar Sexta-feira 13, capítulo 10, no futuro, para também não ter nada a ver ali com Fred versus Jason e não interferir na história de ambos. Mas obviamente isso iria gerar um custo. Foi aí que houve um concurso onde vários roteiristas se juntaram para mandar vários exemplos de roteiro sobre este 10º capítulo da franquia Sexta-feira 13, e o grande escolhido foi o do roteirista Todd Fowler, que teria se inspirado no filme de Alien, o Oitavo Passageiro. Menino, o negócio tava tão tremendo para esse 10º capítulo da franquia Sexta-feira 13 que Sam S. Cunningham, o produtor de toda essa franquia, ficou indignado e peitou sim os roteiristas. Disse que queria porque queria esse filme, porque se começar eles iriam terminar. E por esse motivo o orçamento desse 10º capítulo da franquia se estendeu imensamente, foi tremendo, fazendo 14 milhões de dólares. Isso mesmo, esse orçamento foi o maior de toda essa franquia até esse momento. Em questão de classificação indicativa para o filme, a época já era uma época diferenciada, né? Estava ali iniciando no ano 2000, e por esse motivo eles classificaram o filme, fizeram alguns ajustes e o filme já estava prontíssimo, sem nenhum problema com classificação indicativa. As gravações então desse 10º capítulo da franquia começou lá em Toronto, até porque era uma cidade onde eles não iriam gastar tanto dinheiro assim, o orçamento até esse momento não iria subir mais do que já estava alto. E as gravações acabaram sendo encerradas ali em abril do ano de 2000. E já no finalzinho ali do ano de 2000 já estava prontinho para ser publicado. Mas aí o presidente da New Line Cinema acabou sendo demitido ali logo no momento onde iria ser lançado o filme, e tiveram que pensar em algum jeito que iriam fazer para que não jogassem esse filme que já estava prontinho para ser lançado no lixo. Eles tinham até pensado em publicar o vídeo em home video, mas aí depois que o filme acabou vazando nas interwebs, acabaram tomando vergonha na cara e publicando o filme nos cinemas mesmo. Então quando foi no dia 26 de janeiro de 2002, o filme estreou lá nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, o negócio mudou, porque chegou antes de chegar nos Estados Unidos. Tudo começa então no ano de 2010, em um laboratório de pesquisas em Crystal Lake, onde o Jason está preso esperando para ser criogenizado. Ô Natan, mas o Jason não estava no inferno? É porque, galera, esse 10º capítulo aqui da franquia se passa depois dos acontecimentos do filme Fred vs Jason. Quando a gente chegar lá, vocês vão entender tudo. É aí que de repente surge uma galerinha do governo dos Estados Unidos que tá querendo carregar o Jason e estudá-lo, a sua resistência e regeneração. Aí um homenzinho lá do governo assombrado estava com medo da encaradinha severa do Jason, cobre ele com um pano. Aí Jason pega o vigia lá que tinha cobrido ele com um pano e coloca ele no lugar dele. Jason então sai matando todo mundo ali que tava naquele misério local.
Daí uma cientista que tinha chegado naquele local acaba conseguindo escapar, mas o Jason segue ela, no que acaba chegando em uma sala de controle lá e acaba prendendo o Jason dentro de uma sala de criogênico e começa a criogenizar o lazarento. Jason fura com sua faca a máquina lá onde estava sendo criogenizado, onde acaba vazando um pouco de gás e acaba congelando a doutora, o Jason e tudo lá dentro junto. Então corta o filme e em 2455 um professor se junta a mais uma cambada de jovens em uma excursão e vão espionar esta nave espacial. Daí essa cambada de jovens ficam indignados ao chegar naquela nave e encontrar a dupla congelada, o Jason e a doutora, levam os dois para outra nave. Afinal de contas, a nossa grande terra onde vivemos hoje foi deslacerada e os humanos vivem em outra planeta Terra, chamada Terra 2. Quando de repente um Zé da Arimateia acaba derrubando o Jason congelado no chão e o facão dele arranca o braço fora do menino, no que o garoto com o braço torado é levado para uma máquina de regeneração, tem sua mão regenerada e que acabam usando essa mesma máquina de regeneração para regenerar a moça que foi congelada junto com o Jason. Mas fique tranquilo, porque o Jason aqui ele não vai ser regenerado até esse momento aqui não. Até porque de acordo com a androide humana lá, ela falou que o Jason não tem mais um fim de solução para voltar à vida, né? Diz ela. Daí a intuição do Jason avisa que tem um monte de casal querendo frunfar naquela nave espacial e errado ele não tá. O Jason já acorda em um pulo e já começa a se prepara na hora ali. Pega uma cientista que tava sozinha dentro de uma sala, pega a cabeça dela com aquele cabelo maravilhoso loirex dela e taca dentro de uma banheira, criogenizando a cabeça dela e depois quebrando na mesa. Daí a doutorinha lá que foi trazida à vida, né, junto com o Jason, ela acaba descobrindo que também trouxeram o Jason junto com ela e também descongelaram o Jason e avisa para o professor que ali vai virar uma chacina total. Daí a doutora descongelada lá e o prof vão até uma sala onde acabam descobrindo que a profecia da doutora descongelada foi verdade e o Jason já tinha escatembado uma das cientistas ali. Quando eles decidem mandar um sinal de alerta naquela nave espacial para todo mundo que estava lá dentro, mas o pobre desse casal não deu tempo nem soltar dois pulos, porque quando o carinha lá vai sair por uma porta lá, o Jason pega a peixeira dele e lasca no bucho do carinha. Logo após é a vez de dois amiguinhos que estavam jogando um jogo com um holograma de um dinossauro, sei lá como Lester era aquilo. O Jason então chega para interferir na brincadeira, ou quer dizer, atrapalhar os amiguinhos e acaba com a raça dos dois também. Tá aí o piloto barra chefe barra patrão de tudo da nave, conversa com a galerinha lá para iniciar uma caçada ao Jason. Mas brincar com o Jason é brincar com fogo, então começa ali uma chacina que não para mais. Quebra um pescocinho de um, embrenha um lá num parafuso, lanhada no gogó, partidazinha no meio, barrona de ferro nas costas. Antes que eles possam descer da nave em um local lá específico, o Jason acaba chegando antes, fazendo a festa, lanhando o que tá dirigindo a nave espacial, que acaba se desviando e a nave atinge tudo, explodindo tudo. É aí que Jason decide mudar o rumo e perturbar outra galerinha que tava dentro da nave também, indo lá no painel da nave. Aí Jason perde a paciência, quebra um vidro lá, pega a machete dele e o professor acha que ele só queria a machete. Aí o Jason pega a machete e lasca no professor. É aí que o resto da trupinha que sobreviveu até esse momento decide fugir da nave usando um bote de transposição. O capitãozinho lá da nave, que Jason pega a cabeça e faz ele conhecer o eletrochoque. Dessa bestalhada também, que tentou fugir da nave junto com outra máquina lá, mas não sabia dirigir para onde ir, acaba explodindo tudo com ela dentro. Um triozinho que estava lá na nave se encontra com o Jason, a gente acha que eles vão morrer, mas não, são salvos pela androide que surge lá, leva uma facada do Jason, mas mostra que ela é muito valente, muito poderosa e dá um cacete da gota em cima do Jason. O que acaba lá matando o Jason cruelmente, ou coisa boa. E aí que de repente a gente descobre que o corpo do Jason, após ter sido morto, acaba caindo em cima da máquina de regeneração, no que faz com que o Jason é regenerado, que acaba reconstruindo o Jason todinho, deixando ele todo parrudo, diferenciado, mais forte ainda, e com todo tipo de máquina que você imaginar, ele agora tem mais força do que antes. E com um murrinho só, o Jason arranca a cabeça da androide fora. Então a trupe restante acaba conseguindo escapar, mas um carinha lá fica lá dentro da sala junto com o Jason pra tentar explodir o Jason. Explode, mas o Jason não morre. Jason fica lá grudado do lado de fora da nave e acaba furando o casco da nave, no que acaba sugando uma garota lá por dentro do buraco. De repente o Jason começa a se aproximar de outra nave onde os dois mocinhos lá tinham escapado, e quando tá chegando não vai chegar, porque o chefe da nave segura e abraça o Jason e os dois são rumados para outro planeta próximo dali, explodindo tudo. Um casal avista de longe uma estrela cadente caindo, que na verdade é o Jason agarrado com o sargento caindo à distância de onde esse casal está. Tá bom, agora vamos para as curiosidades. A ideia de criar o Uber Jason, a versão ciborgue mais poderosa do personagem, é anterior a Jason X e surgiu a partir de um roteiro descartado de Fred vs Jason, que continha uma cena na qual Jason invade uma loja de artigos esportivos e troca sua antiga máscara por uma máscara de rocker cromada.
James Isaac e o resto de sua equipe queriam criar um Jason totalmente novo em algum momento do filme. A ideia era que os adolescentes destruíssem completamente o corpo do Jason, permitindo que a tecnologia futurista o trouxesse de volta à vida. Né? Foi uma ideia ali dada por eles, mas que eu acho que acabou não tendo nem tanto assim cabimento, não. Mas se deu certo para uns e pode ter se dado certo ali para outros, deu certo para tudo ali, o que acabou sendo uma ideia até que aprovada para esse filme, até porque é um filme que se passa no futuro e tudo mais. É o que tem pra fazer, né? Como diz o outro. Jason X foi literalmente filmado em estúdios em Toronto, Ontário, no Canadá. Foi a primeira sequência da série a contar com efeitos digitais para suas cenas de morte e gore, e um dos primeiros filmes finalizados de forma totalmente digital, sendo filmado em 35 metros e posteriormente transferido para vídeo de alta definição, a fim de facilitar a criação de suas amplas e elaboradas tomadas de efeitos visuais. Olha, os efeitos aqui também não estão terríveis não, pra época não estão terrível não. Se fosse hoje, né, hoje na atualidade, eu poderia sim dizer que estava terrível ou horroroso, mas como não foi, eu não acho que seria um problema tão grave na época. Hoje, talvez, mas na época, não acho que não seria um negócio tão abalante, não. Alguns acidentes aconteceram durante as filmagens, como na cena da morte de Stoney, que ao abrir a porta é esfaqueado por Jason e seu sangue espirra no rosto de Kinsa. Conforme comentário de áudio do DVD do filme, os responsáveis pelos efeitos especiais borrifaram acidentalmente sangue cenográfico no rosto de Melody Johnson, de modo que a substância atingiu os olhos da atriz, fazendo-a gritar de dor durante a cena. Além disso, o dublê que interpretou Dallas na cena em que Jason esmaga sua cabeça contra a parede acabou realmente quebrando o nariz. Foi grave o negócio, por um lado ter quebrado o nariz e a outra quase ter ficado cega graças a um líquido de substância usado para fazer a cena em que o sangue espirrava no rosto da garota lá. Foi complicado, mas isso é normal, gente, acontecer em estúdios, em projetos que estão sendo publicados para cinema e tudo mais, sempre tem a de ter confusão. Eles têm que tomar o máximo possível para que não haja nenhum problema durante as gravações de algum tipo de obra que estão produzindo. É normal acontecer, acontece muito, acontece, mas sempre é bom estar tendo ali o maior pensamento possível para que aquele algo não aconteça. Diversas cenas do filme incluíram referências a outros filmes da série, principalmente ao primeiro Sexta-feira 13 de 1980. Em determinado momento, a máscara do Jason é retirada apresentando um rosto deformado de Jason que lembra bastante o personagem no filme original. A partitura musical do primeiro filme foi tocada durante a primeira aparição do Jason na realidade virtual do acampamento Crystal Lake. Nesta mesma sequência, também há uma cena em que duas adolescentes dentro do saco de dormir são mortas por Jason, o que é uma homenagem à cena da morte do saco de dormir apresentada pela primeira vez na parte 7. Pois é, referências em todos os filmes de Sexta-feira 13, isso não é novidade, e principalmente quando se identifica assim nos últimos filmes dessa franquia, aí é que tem referência mesmo, e isso a gente não pode duvidar, né? A cena em que Jason é distraído no cenário de realidade virtual ambientado em 1980 foi originalmente planejada para ser muito mais detalhada, incluindo várias mulheres de topless jogando vôlei. Uma ideia inclui até mesmo Jason encontrando sua mãe, Pamela Voorhees, e a matando, mostrando quão maligno e irracional ele havia se tornado. Porém, essa ideia foi mais tarde abandonada. Galera, eu acho que não ia haver nenhuma mudança de nada aqui no filme, porque o que é o filme, e nem se fosse por grandes coisas, e se fosse por menor coisas, a trama poderia ter sido mudada, e foi isso que eu achei. Então, talvez não seria totalmente mudada o que eu tô entendendo do filme. E talvez poderia ter mudado, como eu falei, mas, né, o que o filme se tornou aqui se tornou absurdamente terrível. Gente, o que é que Sexta-feira 13 se tornou, hein? A chegar a um nível de um filme se passar no espaço e ter lutas e mortes que acontecem no espaço, uma coisa totalmente desvencilhada naquela época e que acho que o público não esperaria ver o Jason atacando no espaço. Apesar de aqui ter uma história um pouco mais redonda e ter ali algo mais tenebroso durante o filme, o que faz com que os personagens deste filme sejam um pouco mais rancorosos, pesadas, sejam personagens mais sérios e que tenham ali uma estrutura física que consigam mobilizar para o público que está assistindo uma certa desconfiança mais maioral, o que faz com que seu talento seja mais disponibilizado para interpretar o que a gente quer ou não queira entender. E olha, as atuações dos personagens e atores aqui nesse 10º capítulo estão até que boas, comparados com os filmes anteriores, que tá mais pra cocô, cheio de mosca, porque esse filme aqui tem atuações boas, sim, os personagens se esforçam bastante para atuar e demonstrar o que estão sentindo nos momentos mais tensos desse 10º capítulo. E olha, em questão de mortes exageradas aqui, a gente não tem muitas. Aliás, não tem nenhuma morte exagerada aqui nesse filme, mas as mortes estão bem feitas, os efeitos especiais estão bem convincentes, como eu falei, pra época.
Até que hoje você pode até que estranhar uma coisa ali, outra coisa lá, mas comparado a antigamente, estão bons. Outra coisa que eu gostei também foi o estilo e o novo corpo e modificação que houve aqui no Jason. Ficou até que maneiro, o Uber Jason ficou bem irado, eu gostei bastante. Ficou, resumindo, massa aqui só. Além de ter alguns personagens aqui, só tem algumas piadinhas que realmente fez eu rir. E que o humor deste 10º capítulo aqui dos personagens se conectizando entre eles está muito bom, apesar de ser um filme que copia Alien e não consegue ser Alien, pois os personagens aqui faltou um desenvolvimento como no filme de Alien. No final de tudo, achei que Jason X não é um filme ruim, deu pra passar. Por pouco não passava, mas deu pra passar, pois ele é um filme que contribui um pouco, tem ali sua história bem emblemática, tem personagens até que legais. Porém, ele é um filme que tá mais pra lá do que pra cá, né? Como eu sempre falo. E sim, é um filme divertido. Ele é aquele típico filme, né? Que é tão ruim que chega a ser bom. Ele acabou gerando 17 milhões de dólares mundialmente. E a desgraça que esse filme foi, em questão de bilheterias de cinema, ele foi um sucesso em home video, isso mesmo, encontrou seu público lá. Então foi ali que a New Line Cinema percebeu que estava na hora de juntar os dois assassinos mais cruéis do mundo dos slashers, o Jason Voorhees e o Fred Krueger, em uma luta sangrenta em cima de várias vítimas. Mas que saberemos esse grande encontro deles dois na próxima semana. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostar do vídeo, já vai fazendo seu patai aí, deixando seu like, inscrevendo-se no canal que ainda não é inscrito, comentando aí, querendo mais revisão a vários outros tipos de franquias que eu posso trazer aqui pro canal. Tô amando fazer esse quadro aqui, tô me divertindo muito e vocês também. Então, semana que vem, vejo vocês lá e um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.